Olá, está iniciando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CTT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Fabrício Jung, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil aqui em Teófilo Otoni, Minas Gerais, e é uma alegria ter você ouvindo a nossa rádio. Quero lhe convidar a interagir conosco através do nosso Facebook, www.facebook.com/radiodaielb, e também pelo YouTube, youtube.com/radiocpt. Você também pode nos enviar a sua dúvida para o nosso e-mail, contato@radiocpt.com.br. Anote aí também o nosso WhatsApp, 51993489360, e mande a sua pergunta. Você também pode ouvir o Crescendo em Cristo diretamente em nosso podcast. Lá você pode inclusive fazer o download desse programa e ouvi-lo quando e onde você quiser. No programa de hoje vamos estudar o capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Em nosso estudo, vamos passar pelos últimos atos da vida de Jesus, como seus inimigos tramaram a sua morte e como algumas pessoas reagiram a esse acontecimento iminente. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe nesse estudo. Capítulo 26 do Evangelho de Mateus nos mostra os tons mais escuros da vida de Jesus. Nos mostra como ele foi acusado injustamente e tudo aquilo que antecipou a sua morte e a sua ressurreição. Acompanhe conosco a leitura da Bíblia no capítulo 26 do Evangelho de Mateus. O plano para matar Jesus. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, disse aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Nós vemos aqui o eco de algumas coisas que estão acontecendo no capítulo 25 e até mesmo em capítulos anteriores. No capítulo 25 e no 24, Jesus tem falado sobre a vinda do reino ou a volta de Cristo. Não a sua primeira vinda, mas quando ele voltaria gloriosamente. E então, depois de ter feito toda a explanação de quem era Jesus e de como as pessoas não reconheceriam o Filho do Homem, os fariseus começaram a tramar a morte de Jesus. Mas eles esperavam um momento oportuno. Esperavam que não fosse durante a Páscoa, porque poderia trazer grande revolta. É preciso lembrar que Jesus, alguns dias antes da Páscoa, entrou gloriosamente na cidade de Jerusalém, aclamado como rei. O medo dos fariseus era que agora esse povo que estava ao lado de Jesus, haviam proclamado ele como seu rei, se revoltassem, se vissem matando aquele mestre. Por isso eles dizem: vamos buscar um tempo oportuno. Na segunda parte do texto, nós vemos o que acontece com Jesus na cidade de Betânia. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximando-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro ter sido dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre estarão com vocês, mas a mim vocês não terão sempre. Porque, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado por todo mundo esse evangelho, também será contada a história do que ela fez para a memória dela. O que nós vemos nessa parte do texto é algo que remete a uma prática muito antiga. Antigamente, quando as pessoas morriam, e especialmente quando pessoas tinham um
uma certa popularidade, aqueles que lhe seguiam e aqueles que estavam ao seu lado em vários momentos, eles gostavam de perfumar o corpo do morto para que a lembrança daquela pessoa que havia partido ficasse com eles durante muito tempo. Jesus entende que o que aquela mulher estava fazendo não era só um ato de humilhação ao lavar os pés de Jesus, mas ele entende que ela estava preparando o seu corpo para a morte que ali vinha. Por isso ele pede que não a incomodem, porque os pobres, eles terão outros momentos para serem lembrados e serem cuidados, mas agora aquela mulher estava cuidando do Salvador antes que ele morresse. Na sequência do texto, nós vemos um pacto de traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes e disse: "O quanto me darão para que eu entregue ele a vocês?" E pagaram-lhe 30 moedas de pratas. E desse momento em diante, Judas buscava uma ocasião para entregar a Jesus. Chama a atenção que o preço que os fariseus pagaram por Jesus foi o preço de um escravo. Ou seja, o Filho de Deus, o dono de todas as coisas, é vendido por um dos seus como se fosse um escravo. Eles já buscavam algum jeito, alguma forma de incriminá-lo, de fazer com que ele fosse pego. Como Jesus não dava essa oportunidade, ele não caía na tentação de achar que era mais do que ele realmente era, os fariseus precisaram traí-lo através das mãos de Judas Iscariotes. Aqui nós vemos o quanto as pessoas não entenderam a mensagem de Jesus. Na sequência, Jesus envia seus discípulos para que eles preparem a grande festa, a festa da Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: "Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa?" E ele lhes respondeu: "Vão até a cidade. Procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos." E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e assim prepararam a Páscoa. Nesse momento, Jesus está mais uma vez com o intuito de cumprir o que a Escritura diz e até mesmo com aquilo que Deus havia ordenado no Antigo Testamento. Deus havia dito que todos os judeus que acreditavam na Antiga Aliança deveriam cumprir a festa da Páscoa. Jesus não se furta a essa festa, mas ele vai e cumpre com a sua obrigação. Ele pede que os seus discípulos preparem tudo o necessário, os pães sem fermento, o cordeiro e tudo aquilo que lembrava a primeira passagem do povo do Egito para a liberdade. Jesus faz, então, com que a palavra de Deus seja cumprida também nesse momento. Nesse jantar, nessa festa da Páscoa, acontecem alguns momentos de tensão. E é justamente um desses momentos de tensão que está indicado na leitura seguinte. O traidor é indicado. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos e, enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair." E eles, muito entristecidos, começaram a perguntar, um por um: "Por acaso seria eu, Senhor?" Jesus respondeu: "O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria que nunca tivesse nascido." Então Judas, o que o traía, perguntou: "Por acaso sou eu, mestre?" Jesus respondeu: "Você acabou de dizer isso." Jesus não acusa os seus discípulos, ele nem mesmo diz que será esse ou aquele. Ele simplesmente busca fazer com que os seus discípulos entendam aquilo que está acontecendo dentro deles. Ele sabia que um dos 12 iria lhe trair. E justamente quando Judas se coloca à disposição de Jesus, perguntando se ele era o traidor, Jesus lhe diz: "É você quem está dizendo. É você que está alimentando no seu coração essa ira e essa raiva que fará com que eu seja vendido." Ele então não está acusando os seus discípulos, mas está, quem sabe, dando o mesmo recado que Deus deu para Caim
antes de matar Abel. O teu desejo pode se voltar contra você. E é isso que Jesus diz para Judas. Cuidado, mas é você quem está dizendo que vai me trair. Por mais que existam dois momentos de tensão nessa ceia, onde Jesus está participando com os seus discípulos, aqui, a partir desse momento, dos versos de 26 a 30, nós vemos o momento áureo, o grande momento daquele jantar que estava acontecendo. E também é o momento por qual toda a igreja anseia no culto, o momento quando a ceia, o próprio corpo e o sangue de Jesus Cristo são entregues para nós, para lembrar a nossa remissão dos pecados, para nos garantir, nos selar novamente com perdão, vida e salvação. É o que diz a sequência do texto. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomam, comam, isto é o meu corpo. E a seguir pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Uma das coisas que chama a atenção, além de termos aqui a instituição da primeira ceia, primeira vez que a Santa Ceia é instituída por Jesus, chama a atenção que Jesus mesmo promete que eles não ceiarão daquela forma mais até que o próprio Cristo volte e os leve para o reino. Jesus não estava dizendo que a ceia não seria mais celebrada, mas Jesus está dizendo que nós só veremos o Salvador, nós só cearemos com o Salvador no dia em que estivermos na eternidade. Ele está prometendo que virá um momento em nossa história quando nós poderemos, como uma grande família, nos colocar em volta da mesa e todos cearmos juntos na casa do Pai. Essa é a promessa que Jesus deixa para os seus discípulos. E então acontece mais um momento tenso mais um momento onde Jesus e um dos seus amigos chegados têm uma conversa que não agrada nem a Jesus e nem mesmo a Pedro. Os versículos que seguem dizem assim: então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser pedra de tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade te digo, esta noite, antes do cantar do galo, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo algum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. O que nós vemos na sequência é Jesus lembrando os seus discípulos de que aquele cálice que ele estava para experimentar era só dele. As pessoas todas o abandonariam e ele iria sozinho para a cruz do Calvário. Ele levaria sozinho o meu e o seu pecado. E muitas vezes o que nós tentamos fazer dentro da igreja como pessoas que creem em Deus é ser como Pedro, achar que nós somos todo-poderosos. E Jesus está dizendo: não, eu vou cuidar de tudo. Pedro foi avisado e ainda assim não acreditou. E se colocou ainda nessa posição de alguém que podia muitas coisas. Mas o Salvador Jesus lhe diz: tome cuidado para que você não seja réu da sua palavra. Aqui, a partir do versículo 36, nós vemos o momento onde Jesus sente em sua pele o tamanho da missão que ele estava tomando para si, que não seria fácil e nem mesmo seria indolor. Versos 36 e seguinte dizem assim: em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, porque eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado por tristeza e angústia, e então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco mais, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando,
disse: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E então voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos embora, porque o traidor se aproxima. Mateus, na sequência do texto, já demonstra que aquilo que Jesus havia dito para Pedro era uma verdade. Se Pedro e os demais discípulos não tomassem cuidado, eles poderiam ser pegos contra suas próprias palavras. Pedro havia dito que não negaria Jesus e nem o abandonaria, e agora não conseguem nem mesmo vigiar enquanto o Senhor ora. Mas não é esse o ponto desse texto. O ponto desse texto é muito mais profundo, porque ele demonstra o quanto Jesus estava resoluto em fazer a vontade do seu Pai. A sua carne já estava sentindo as dores daquilo que ele iria ter que fazer, mas ele não se entrega à carne. Ora pedindo que, se Deus pudesse, ele passasse o cálice, mas que a vontade de Deus fosse feita. Jesus tem uma profunda conexão com o seu Pai. Ele simplesmente ora se entregando, dizendo: faça-se conforme a tua vontade. Esse é o ponto mais importante do texto. O fato dos discípulos terem dormido mostra a fraqueza de todo o ser humano. Mas o fato de nós termos um Salvador que se põe de forma humilde na frente do seu Pai e diz: faça-se conforme a tua vontade e não conforme a minha, isso demonstra que realmente ele cumpriu a lei em nosso lugar. Isso demonstra que realmente ele nos deu a sua salvação. Nós vamos agora à continuação do texto, e aqui nós vemos então os tons escuros de toda a ira de Deus. Aqui o auge do sofrimento do Filho de Deus começa a acontecer. Jesus é preso. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, sagou da espada, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. E então Jesus lhe disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele mandaria nesse momento 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento Jesus disse às multidões: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando, e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. E então os discípulos o deixaram e fugiram. O que nós vemos aqui é, mais uma vez, agora perante os homens, a entrega de Jesus. Ele diz: ninguém precisa me defender, o meu próprio Pai me defenderia. Jerusalém estava tomada não só por judeus que estavam na festa da Páscoa, mas também parte dessa multidão que estava acompanhando Judas e os sacerdotes
eram a guarda do governador. Eles estavam ali para garantir que não haveria nenhum tipo de problema durante a festa da Páscoa. Então, aquele que é o Rei dos Reis se humilha a ser preso por uma guarda de um governador e por um bando de homens com paus e porretes. E o que chama a atenção é que esse Cristo, ele não esboça a reação e diz: vocês não estão levando a minha vida, eu mesmo estou me deixando levar. Jesus, ele morre de forma voluntária. Ele está caminhando para a cruz como um rei caminha para o seu trono. É lá na cruz do Calvário que ele realmente passará a ser o Salvador de toda a humanidade. Continuando, Jesus então é submetido a um processo jurídico, aonde ele é preso e levado para ser julgado. Jesus perante o Sinédrio. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciãos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo iria terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas inúmeras testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando. Esse disse: posso destruir o templo, o santuário de Deus, e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: você não diz nada em sua resposta contra esse que depõe contra você? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu: é o Senhor mesmo quem está dizendo. Mas eu lhe digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus todo. Vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: blasfemou, porque ainda precisamos de testemunha? Eis que agora vocês mesmos ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E todo o sinédrio respondeu: é réu de morte. E então alguns cuspiram no rosto de Jesus, bateram nele, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Jesus está perante o sinédrio, as maiores autoridades religiosas do seu tempo, o sumo sacerdote e também os escribas, aqueles que eram os copiadores da Bíblia, e os anciãos de toda a terra. Ele está ali para ser julgado, mas não num processo correto, ou não num processo onde as coisas vão ser feitas da forma correta. Ele será julgado num momento onde ninguém tem nada realmente contra ele. E nem mesmo a forma como ele responde ao sumo sacerdote lhes dá o direito de que ele pudesse ter sido condenado por blasfêmia. Mas ele o é. Mas mais uma vez nós vemos um Jesus que está decidido a ir até o fim. Encerrando esse capítulo e toda a história da condenação de Jesus, nós vemos que aquela profecia que Jesus havia feito na primeira ceia para Pedro vai acabar se cumprindo em sua vida nesse momento. Ele havia sido um daqueles que de alguma forma buscaram estar ao lado de Jesus nesse momento. Mas agora algo vai acontecer. O texto diz a partir do verso 69. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada, se aproximando, lhe disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou tudo, dizendo: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque seu modo de falar o denuncia.
E então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E naquele mesmo instante o galo cantou. E então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes do cantar do galo, você me negará 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Nós vemos então a humanidade de Pedro sendo colocada à prova e falhando. Pedro, como homem, como eu e como você, falha no seu testemunho cristão. Ele falha na sua forma de dizer: sim, eu conheço, sim, ele era o meu mestre. O medo acabou tomando conta da sua vida e ele não pôde dizer que aquele era o Filho do Homem, porque corria o risco de acontecer com ele a mesma coisa que estava acontecendo com Jesus. Nós vemos como é a reação do ser humano diante de problemas como esse que estão colocados. Problemas que envolvem a nossa vida, problemas que envolvem até mesmo o cuidado com o nosso viver. E Pedro foi humano. Ele negou a Cristo. E então um grande arrependimento se instaurou em sua vida. Legal! Nesse programa, o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a nossa próxima edição, que irá continuar no texto de Mateus 27. O Crescendo em Cristo vai ao ar inédito às 7 horas da manhã e reprisado às 6 horas da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Assista este e outros programas no nosso Facebook, www.facebook.com/radiodaielb, e no YouTube, youtube.com/radiocpt. Baixe esse episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado por sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT em suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e com sua família. Grande abraço e até o próximo programa.